Olá, bom dia, boa noite, boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 10 de junho, e assim, a grande novidade, a grande notícia saída do Oriente Médio é a notícia de uma operação de inteligência realizada pelo Irã. Há já 3 dias ela foi anunciada. Eh, não falei nada sobre isso antes, esperando para ter confirmações. Mas a gente ainda não sabe todos os detalhes, mas é realmente uma operação que parece ser muito impressionante, deve ter consequências múltiplas. Eu vou explicar essas consequências agora. Eh, Claro, além disso, muitas outras coisas estão acontecendo no Oriente Médio. A Palestina continua sofrendo o genocídio, aquela simulação de ajuda humanitária que fazem os israelenses com a ajuda dos americanos, e na qual eles continuam, digamos, o processo de genocídio e de limpeza étnica dos palestinos em Gaza. Tudo isso segue. Há coisas novas também acontecendo em Israel. Vocês sabem que eu estou preparando um vídeo explicando as divisões internas de Israel, e agora há uma crise política crescente lá dentro. Essa revelação iraniana deve colaborar para que cresça a crise interna israelense, mas, por enquanto, hoje, vamos nos concentrar nessa notícia. O Irã, e assim, é uma informação contada a partir do ponto de vista iraniano, que é quem faz a revelação. Eu concordo com a maior parte das conclusões, sobretudo se a importância das informações se confirmar quando as informações forem gradualmente reveladas. Então, é algo que a gente está descobrindo, né, o que o Irã realmente obteve. Mas o Irã anunciou que teve uma vitória enorme, né, e que deu um golpe enorme em todo o sistema de segurança de Israel, quer seja o Mossad, quer seja a segurança das Forças Armadas. É uma operação que teria durado bastante tempo. Ela coincide com o fato de que há alguns dias Israel teria prendido 2 pessoas, 2 israelenses, com base em acusações de que eles estariam trabalhando, espionando para o Irã, né? E aí o Irã, então, há 2 dias, revelou que finalmente teria obtido um pacote significativo, muito grande, muito importante, de informações secretas, né, relacionadas a Israel e aos aliados de Israel, e que essa operação durou muito tempo, e que teria dado, digamos, ganhos, né, ou ativos. Eles teriam obtido informações, inclusive em, digamos, em forma material, física, o que quer dizer talvez discos, talvez computadores, talvez dossiês, pastas, que precisaram ser transportadas fisicamente para o Irã. E então o Irã diz: não revelamos nada até que isso daqui estivesse já em mãos, né, no Irã, em mãos seguras e sendo detalhadamente estudado. Então, o Irã diz, com razão, né, a gente não sabe exatamente o que foi obtido, mas, com razão, diz que isso deu
um golpe muito duro, né, na ilusão de invencibilidade que sempre cercou o aparato de inteligência de Israel. Vocês sabem que Israel sempre teve, né, e construiu, junto com o Ocidente, uma imagem de que teria o melhor serviço de inteligência do mundo, o mais capaz, o mais profissional, né, o mais inteligente. Com o tempo, isso se diluiu um pouco, se quebrou um pouco. Claro, uma das coisas que deram um golpe mais duro nessa imagem, né, de invencibilidade foi o próprio 7 de setembro, porque, afinal, como assim o maior serviço de inteligência do mundo, ou o mais bem preparado, o mais inteligente, não conseguiu prever aquele golpe? Mas depois, nos 2 anos, quase 2 anos, que se seguiram ao 7 de outubro de 2023, os serviços de inteligência israelenses obtiveram algumas vitórias, ainda que a gente pudesse, né, como chama, discutir a moralidade de algumas das coisas que eles fizeram, mas eles, né, dizem com razão que obtiveram vitórias importantes ao, por exemplo, fazer explodir os pagers no Líbano, os walkie-talkies, ao atingir o líder político do Hamas em Teherã, em matá-lo em Teherã, ao conseguir atingir o secretário-geral do Hezbollah. Claro que todas essas vitórias foram obtidas pelos serviços israelenses com a ajuda massiva do Ocidente, dos outros serviços de inteligência que se colocaram todos eles a serviço de Israel, incluindo os franceses, os ingleses, os americanos e etc. Mas agora vem esse golpe ou esse contragolpe dado pelo Irã, que teria se infiltrado no próprio coração da infraestrutura de segurança de Israel, obtendo informações diretamente em Israel e transportando essas informações para o Irã. Então, a primeira coisa que é muito importante de ser pensada é o timing em que o anúncio aconteceu. Então, claro, o timing da operação ele depende um pouco de planejamento, de sorte, de o momento em que você obtém a informação, e isso às vezes independe de quem está fazendo a operação, porque a informação vem quando, né, fica madura, quando você consegue, nem sempre você tem controle sobre isso, mas o timing do anúncio, sim, está na mão de quem obteve aquela vitória, e o Irã ou coincidiu que ele obteve as informações nesse momento muito propício, muito importante para o Irã e para a região, e também o Irã resolve fazer o disclosure, né, a revelação, nesse momento muito crítico, em que justamente a informação terá o seu impacto maior, certo? Por quê? Porque esse anúncio ele chega 2 semanas depois, ou seja, logo na sequência, da 5ª rodada de negociações nucleares indiretas entre o Irã e os Estados Unidos. Vocês sabem que o Irã e os Estados Unidos estão num processo de negociação que ou se dá em Omã ou se dá em Roma, na embaixada de Omã, em Roma, em que eles estão discutindo se é possível um novo acordo nuclear parecido com aquele que foi celebrado em 2015, quando o presidente dos Estados Unidos era o Obama, em que o Irã se comprometia a reduzir o enriquecimento de urânio, transferir digamos,
a quantia, né, de urânio enriquecido armazenado para outro país, no caso a Rússia, e, em contrapartida, os Estados Unidos retirariam gradualmente as sanções que impunham aos iranianos e, inclusive, ficavam os iranianos livres das sanções impostas pelas Nações Unidas, porque aquele acordo de 2015 foi aprovado pelo Conselho de Segurança da ONU e, portanto, tinha o selo, né, da ONU, e enquanto o Irã atendesse às condições do acordo, ele teria direito a estar livre das sanções, inclusive impostas pelo Conselho de Segurança da ONU. Vocês sabem que os Estados Unidos, quando da primeira presidência do Trump, eles saíram do acordo. O Irã, então, continuou, em princípio, obrigado pelo acordo, junto com as outras partes, que são os países europeus, basicamente, os membros permanentes do Conselho de Segurança, mais a Alemanha. Tá? Então, esse acordo está chegando a seu fim agora, ainda que ele tenha perdido muito da sua força quando os Estados Unidos saíram, e o Trump vem dizendo que ele quer obter um outro acordo melhor para os interesses dos Estados Unidos e seus aliados, né? O que inclui Israel, mais duro para os iranianos, mas um acordo que, em princípio, então, seria melhor do que o de 2015. Os iranianos, por outro lado, como querem evitar uma guerra, querem evitar uma desculpa para que alguém venha atacá-los, e como querem escapar dos efeitos nocivos das sanções, também estão dispostos a um acordo. Mas aquilo que os iranianos estão dispostos a ceder não é necessariamente coincidente com aquilo que os americanos querem ceder ou aceitar. Então, essas negociações estão sendo duras e eu já falei sobre elas em vídeos anteriores, porque o encontro entre essas condições mínimas impostas pelos dois lados estava difícil especialmente considerando que o Trump é muito inconstante, então a gente não sabe exatamente o que ele vai demandar. E mais, além de ser inconstante, o Trump está sob imensa pressão política interna nos Estados Unidos para não fazer o acordo com o Irã, um acordo que, ao que tudo indica, ele quer, mas o Congresso quer evitar, um Congresso que é dominado em grande parte pelo lobby israelense. Israel não quer o acordo, Israel quer sim que o Irã atue militarmente contra o Irã, que os Estados Unidos atuem militarmente contra o Irã. Então, o Irã fez esse anúncio agora porque ele terá implicações para as negociações que estão acontecendo e que a gente sempre está se perguntando se elas vão seguir, se terão sucesso ou se não terão sucesso. Então, os iranianos já, no curso dessas negociações, apesar de que o tema específico e por insistência iraniana é o tema do programa nuclear iraniano, quer dizer, os iranianos recusam a discussão de outros temas relacionados a, por exemplo, os seus armamentos, seus mísseis, né, sua tecnologia de mísseis, suas pesquisas nucleares, suas pesquisas militares, né, não nucleares, porque o nuclear eles têm que deixar ser fiscalizado pela Agência Internacional de Energia Atômica. Os seus programas militares eles não têm essa obrigação. A ajuda que eles, porventura, deem a grupos de resistência na região, também eles não colocam nas negociações, apesar dos americanos quererem incluí-las. Mas, apesar, então, de quererem concentrar o tema no programa nuclear iraniano, de forma muito interessante, há alguns dias o Irã levantou uma questão que dava a entender que por que será que eles estão colocando esse novo tema,
que era o tema de uma região, ou seja, de um Oriente Médio livre de armas nucleares. Tá? Os Estados Unidos também teriam falado numa região livre de armas nucleares, mas os Estados Unidos entendem por uma região sem armas nucleares como sendo uma região em que nem Turquia, nem Irã e nem os países árabes têm armas nucleares, enquanto eles não discutem um segredo de polichinelo, que é o segredo de que os israelenses possuem armas nucleares, mas ninguém fala no assunto. Então, a revelação por parte do Irã de que eles descobriram coisas muito importantes, segredos israelenses, indica, e eles disseram isso claramente, que entre essas informações obtidas, há informações sobre o programa nuclear israelense, sobre a localização, talvez, das armas, né, dos foguetes ou dos mísseis nucleares que Israel tem, da colaboração que países ocidentais tiveram com Israel e tem nesse programa nuclear militar israelense, certo? Ou seja, aquilo que ninguém confessa, o Irã teria descoberto provas de que o Israel tem essas armas e de que os países ocidentais são cúmplices, né, nesse programa israelense e nessa coisa que ninguém confessa, mas que todo mundo sabe. Então, a revelação do Irã demonstra que ele equilibrou o jogo, colocou o Irã numa vantagem relativa, porque ele vai poder usar essas informações no âmbito das negociações com os Estados Unidos. A divulgação também veio na véspera, porque hoje ou ontem estava vendo a reunião de um conselho, né, que se chama o Conselho de Governadores, ou seja, o órgão que dirige a Agência Internacional de Energia Atômica. Essa agência é uma organização internacional que é responsável por controlar as questões nucleares, mas ela fiscaliza, né, ela fiscaliza os países que fazem parte do Tratado de Não Proliferação Nuclear. O Irã faz parte desde os anos 70 e até agora, apesar de poder fazer isso, ele nunca quis sair do tratado e, portanto, ele se mantém sempre disposto a ser fiscalizado pela agência. Mas é sabido isto, depois eu posso até voltar a mais detalhes sobre isso, que os diretores dessa agência, quer dizer, tem um diretor-geral, hoje ele é um italiano, antes foi um japonês, e antes disso foi um egípcio chamado Mohammad Baradei. O Mohammad Baradei, depois de ter sido o diretor da agência e de ter feito muitos relatórios, inclusive sobre o programa nuclear iraniano, ele foi substituído porque os Estados Unidos queriam que ele fosse mais incisivo nos seus relatórios contra o Irã, quer dizer, que ele mudasse o tom dos relatórios para dar uma impressão de que o Irã estava, sim, atrás de um programa nuclear para fins militares. Ele se recusou, foi substituído, e, a partir de então, os relatórios tendem a trazer uma coloração mais condenatória do Irã, e muitas vezes com informações baseadas em inteligência israelense ou americana, que alimenta a agência para acusar o Irã, apesar de que, por exemplo, Israel, por não fazer parte do tratado, não tem o seu programa nuclear inspecionado pela própria agência. Então, se sabia, por várias razões, que o novo relatório da agência viria com termos um pouco mais
duros em relação ao programa iraniano, e se entendia, em termos diplomáticos, né, que esse relatório viria para fazer pressão sobre o Irã, para enfraquecer a sua posição na negociação com os americanos e fortalece, digamos, a perspectiva de que os europeus, os países europeus, logo mais tragam esse relatório da Agência Internacional de Energia Atômica, levem esse relatório ao Conselho de Segurança e tentem avançar a ideia ali no Conselho de Segurança de que o Irã está descumprindo o acordo de 2015 e que, portanto, as sanções impostas pelas Nações Unidas podem entrar em vigor novamente de modo automático, como eu expliquei num vídeo recente em que eu falava por que era tão urgente a negociação, o que estava em jogo na negociação entre Irã e Estados Unidos. Se vocês quiserem complementar a informação deste vídeo, aquela informação complementa muito bem isso que eu estou dizendo aqui. Então, o movimento também perturbou esse cálculo político que estava, né, sendo feito pelos ocidentais, pela Organização aí de Energia Atômica, pelo próprio diretor-geral, e virou um pouco a dinâmica para que ela ficasse um pouco mais favorável a ele, porque agora, no mínimo, todo mundo está se perguntando o que será que o Irã tem de informações em mãos. Então, vocês imaginem, por exemplo, se o Irã tiver provas definitivas de que a França que a França colaborou com o programa nuclear israelense, não tem dúvida, mas que ela continua colaborando agora, o Reino Unido, e que eles sabem da existência de armas nucleares em Israel. Então, a França perde um pouco o timing ou a possibilidade, né, estratégica, a moral, se vocês quiserem, numa linguagem mais corrente, de fazer acusações contra o Irã, quando o Irã pode trazer a público a informação de que a França, na verdade, era cúmplice de Israel no seu programa nuclear militar. Tá? Então, os iranianos, né, estão imaginando, concebendo, percebendo essas descobertas, né, como um meio de dissuadir Estados Unidos e Israel, especialmente Israel, de tentar um ataque armado contra o Irã, entre outras coisas, porque se o Irã souber onde estão localizadas as armas nucleares israelenses, ele já fez a prova de que pode atingir alvos muito específicos dentro do território israelense, e isso pode ser um elemento de dissuasão muito importante. Depois, isso coincidiu também com a visita do Putin, né, presidente da Rússia, ao Irã, e a assinatura de acordos bilaterais de cooperação que chegavam a 8 bilhões e que reforça, digamos, o lugar estrategicamente importante do Irã, não só por ele estar num lugar específico do mundo, mas por ter essas ligações cada vez mais intensas com potências mundiais, que são a China e a Rússia. Então, o Irã também percebe nessa descoberta algumas dimensões importantes, né, e que são múltiplas. Eu vou listar aqui 6 frentes em que eles consideram importantes. Uma é na frente militar mesmo. Haveria indicações, então os iranianos estão dizendo que eles têm essa informação, que ele tem a inteligência para atacar com precisão a infraestrutura nuclear de Israel. Ou seja, eles já mostraram lá atrás que eles podiam lançar foguetes e drones que atingiam seus alvos em Israel. Eles agora dizem
temos inteligência sobre a localização da infraestrutura nuclear e, portanto, podemos atingir esta infraestrutura. Qualquer agressão militar israelense ou americana será uma retaliação muito forte com a informação de dados muito precisos. Que no plano político também isso altera a posição do Irã e a posição, digamos, de parte a parte do Irã e dos Estados Unidos nessa negociação que está acontecendo e que isso coloca o Irã menos na defensiva do que poderia estar antes. No plano legal, sim, o Irã sempre tem dito que o seu programa é absolutamente legal, que ele não faz nada além daquilo a que ele tem direito, que ele está dentro do seu direito de enriquecer urânio, de armazenar urânio, etc. O próprio diretor-geral da agência diz que, em princípio, o Irã tem mesmo esse direito. O problema dele, ele diz, é que eles têm desconfiança sobre as intenções futuras, certo? E eles estão sempre desconfiados por conta de informação que eles recebem, entre outras, de Israel. Então, aqui o Irã está dizendo, olha, que mesmo em termos de legalidade, ele vai poder mostrar que, por um lado, ele é pressionado porque as pessoas desconfiam das suas intenções, e, por outro, ninguém se refere ao risco representado por Israel e pelo seu programa nuclear militar, que não é declarado e que não tem controle da comunidade internacional e que pode, pelo menos, demonstrar o duplo peso e a dupla medida aplicados pelos países ocidentais que se dizem preocupados com um país do Oriente Médio ter acesso a armas nucleares. Em termos de dissuasão regional, né, então, o Irã está dizendo, olha, estamos revelando para o mundo aquilo que ninguém queria discutir, todo mundo sabia, mas a verdadeira ameaça para a região é Israel e é o programa nuclear israelense, e que essas informações agora em mãos e potencialmente reveladas podem servir a todos os outros países da região, inclusive todos os países árabes, para dizer, olha, antes a gente convivia com um segredo de polichinelo, os israelenses não diziam com clareza que tinham, a gente não tinha prova, agora temos a prova definitiva, tem que colocar na mesa e vai ter que discutir. No plano, digamos, da inteligência e da inteligência cibernética e da tecnologia, o Irã mostra que, claro, ninguém tem dúvida sobre a força israelense e americana e europeia, né, para a superioridade, digamos, em termos de espionagem, de programas e de capacidade cibernética, mas aqui o Irã dá um contragolpe que é muito forte, que mostra como ele consegue penetrar os sistemas israelenses e obter informações muito sensíveis. E depois tem uma dimensão, que é aquela que eu antecipei um pouco antes, que é Israel conhece uma crise interna crescente, como eu comentei, acho que na última live da semana passada, eu dizia lá que um dos partidos ultra-ortodoxos teria pedido que os seus deputados oferecessem uma lei, né, de desfazimento do parlamento para convocar novas eleições, mas que a passagem dessa lei dependeria do apoio de um outro partido chamado Shas, também representante dos ultra-ortodoxos, e que, se os dois se unissem nesse projeto, eles poderiam derrubar o governo do Netanyahu e convocar novas eleições. O Netanyahu estava tendo que manobrar
para evitar que isso acontecesse. Essa revelação iraniana viria a se somar a algumas coisas que estão acontecendo em Gaza, onde os soldados israelenses estão sofrendo vários ataques, estão tendo muitas perdas, além de outros elementos de insatisfação na sociedade israelense. A revelação desse golpe, Israel até agora não acusou o golpe, não disse que sofreu essa penetração, provavelmente está esperando para ver o que o Irã vai revelar concretamente e como ele vai fazer isto para se manifestar, mas está reconhecido, inclusive em Israel, nos meios de imprensa, que houve algo, que os iranianos obtiveram algo, e que, portanto, dependendo da força que esse golpe adquirir dentro da sociedade, da política israelense, isso complica a vida do governo, complica a vida dos serviços de inteligência israelense, o que, digamos, reequilibra um pouco o jogo, porque naquele grande jogo que eu muitas vezes descrevi como opondo um eixo da resistência liderado pelo Irã e um eixo, se vocês quiserem, do imperialismo americano, junto com a ocupação e a limpeza étnica israelense, etc. Nos últimos tempos, falou-se muito de um enfraquecimento muito importante do eixo da resistência, por ter caído o governo da Síria, por terem conseguido atingir o secretário-geral do Hezbollah e feito com que o Hezbollah recuasse um pouco na frente libanesa, que conseguiram golpes duros contra o Irã, especialmente golpes de inteligência, né, ao poderem matar autoridades palestinas dentro do Irã. Então, agora o Irã, digamos, dá um golpe que demonstra um reequilíbrio relativo, é claro, do jogo, mas num momento especialmente importante, que é esse das negociações, é esse da crise interna israelense, é esse da pressão ocidental contra o Irã por conta do seu programa nuclear. E, claro, tudo isso faz parte do grande jogo em que também está inserida, né, a questão palestina e o que está acontecendo na Palestina agora. Não tenham dúvida de que quando o Irã se fortalece, mesmo que relativamente, mesmo que parcialmente, isto fortalece os palestinos, isto ajuda os palestinos, porque o Irã é dos poucos países do mundo que muito claramente se posiciona pelo fim do massacre contra os palestinos e pela justiça em relação aos palestinos. Se o Irã se visse muito enfraquecido, muito pressionado, forçado a fazer um acordo menos interessante para si, mas mais interessante para os americanos e para os israelenses, se o Irã fosse atacado agora, tudo isto funcionaria em detrimento dos interesses dos palestinos. Então, esse é um momento muito importante, não só para a posição do Irã, mas também para os palestinos. Então, a gente, assim, tudo indica que foi algo muito grande, mas eu, pessoalmente, estou esperando ver o que aparece de divulgação dos dados, ainda que eu entenda que uma possibilidade é a possibilidade de que o Irã não venha a revelar nada assim muito conclusivo, certo? Porque ele pode talvez escolher se bastar com fazer com que os outros países entendam o que ele tem, saibam o que ele tem e, portanto, ele guarda aquilo como um tesouro para ser usado publicamente quando o momento chegar.
Então, com isso, eu encerro o vídeo de hoje. Eu convido vocês a assinarem, a subscreverem o canal, serem membros, se quiserem, ativarem as notificações, ajudarem o canal se acharem que vale a pena, comentem, façam as suas críticas e nos vemos logo mais no próximo vídeo. Muito obrigado, até já.